Aê! Final de temporada. Finalmente, bem-vindos a mais um episódio do Paddock Podcast. Vocês que acompanharam a gente aí durante todo esse tempo que a gente entrou no meio dessa temporada maluquíssima. Mas finalmente chegamos, gente. Se passou o GP de Abu Dhabi, o GP que foi muito esperado, que rendeu um desempate. E é isso, gente. Foi uma loucura, mas hoje estamos aqui para comentar tudo o que aconteceu nesse final de semana, não é, Emily? Isso mesmo, a gente vai falar sobre o Final Level, que era quem ia decidir ali esse de campeonato histórico que a gente teve dentro da Fórmula 1, que foi muito bom, foi confuso, confesso, a gente precisou dar uma segunda olhada, né, para saber o que tinha ocorrido, principalmente o que veio depois da corrida, mas vai ficar assim para a história, com polêmica ou sem polêmica, vai ficar para a história. Quem participou desse campeonato vai ser lembrado pelo resto da história. É, assim como quem assistiu também vai lembrar pro resto da vida, eu acho, que vai ser Sim, bem difícil esquecer tudo que sim. aconteceu em toda essa temporada. It's a Glock ou It's Latifi? A melhor frase da temporada. Mas vamos falar primeiro, né? Falar um pouco sobre a qualificação, que é o que vai influenciou ainda mais nesse GP. Porque os treinos livres, dois deles foram feitos na parte de manhã, que não tinha ali a mesma temperatura e a mesma situação de pista que teria no dia da corrida. Tanto que começou a se desconfiar que a Mercedes teria uma maior dominância exatamente nos treinos livres que teve na parte da noite. E foi aí que começou a desconfiar que a Mercedes realmente teria ali uma maior dominância, que poderia ter se finalizado com talvez uma parte favorável, mas que não aconteceu, né? Mas que a gente vai falar disso depois. Indo para a qualificação, o Q1 foi marcado por várias coisas, né? Como, por exemplo, Ferrari mudando de estratégia, como no primeiro momento ela não colocou seus dois pilotos na pista, né? Os dois pilotos que apareceram, pelo menos o Sainz. O Sainz é uma espécie ali de pessoa que ficou o final de semana inteiro como uma balança no meio de duas pessoas tão importantes da história, que ele vai ser lembrado também, né, sim, o Carlos Sainz. Quando vimos essa foto desse pódio, né, nesse final de semana, vamos lembrar de você também. E aí, o Pérez foi muito bem durante a qualificação, né, pelo menos durante o P1, e aí depois o Yuki Tsunoda também foi para o começo da tabela, e no final, o Max também assumiu a liderança, que foi aí quando a gente começou a ver que o jogo ia começar a começar. E é, começar é ótimo, né? Mas enfim, mas o Lewis Hamilton não demorou muito para ele virar sua primeira volta rápida. E aí foi que a gente começou a ver, né? Que ele colocou 4 milésimos de segundos já nessa primeira volta no Verstappen. E aí a gente começou a perceber: será que o Max Verstappen vai superar? Será? É, um adendo, assim, que eu achei bem interessante nessa qualificação, que eu vi entre esse Q1 virando para o Q2, foi que ao tirar a asa, a Red Bull ela conseguiu ser mais veloz do que a Mercedes lá no segundo setor, né? Que é onde tem as Isso. duas grandes retas da pista de Abu Dhabi. Então, ali eu já fiquei bem atenta para o que poderia vir a Sim. acontecer. E aí, depois, nesse final desse Q1, né? Ficou ali, Lewis Hamilton basicamente ficou o tempo todo em primeiro. E aí, o segundo e terceiro lugar foi mudando muito entre Verstappen, Bottas e Pérez. Mas ali, em primeiro momento, era Verstappen e Bottas. E a gente começou a desconfiar que talvez Verstappen iria largar em terceiro. Mas o Verstappen parece que tem várias coisas, né, que ele esconde ali dentro daquele carro que faz mágica. E aí, né? Um, E foi aí que Mick Schumacher, né, derrubou um dos cones ali da saída do box. Inclusive, eu gostei muito da saída do box da Yas Marina. Você gostou também, amiga? Minha filha, depois de ter. Gente, pelo amor de Deus, depois de ter experimentado aquela saída de boxe de Jeddah, eu Qualquer coisa é amei. ótima. Eu amei. Eu achei super interessante eles saírem ali por debaixo daquele túnel, porque eu acho que não atrapalha tanto quem vem da pista. É, isso é um ponto a se levar em consideração. Sim. E aí o Mick, ele derrubou esse cone, né, de meio de borracha, e o Norris foi ali e passou por cima. Tanto que, em primeiro momento, todo mundo achou que foi o Norris que tinha derrubado. E aí a direção de prova, né, colocou uma bandeira vermelha. Em qualificação eles sabem trabalhar, né, parece. Na corrida é que fica um pouco mais complicado. A gente não entende tanto. E É, aí rola as depois, confusões. isso é. Depois de um tempo a sessão foi retomada e os carros voltaram à pista, né? Inclusive o Sainz e o Leclerc, parece que ainda não tinham ido.
Mas eles dois com os pneus macios, que foi uma estratégia de algumas equipes, inclusive do Verstappen no Q3. E aí, né, para terminar, Q1, Hamilton tratou de marcar o melhor tempo, 1:22, que para mim foi um dos melhores do final de semana. E aí a gente teve a volta da AlphaTauri, né, como sempre, ali entre uma das melhores equipes. A gente pode dizer ali da metade do pelotão, ela pode ser considerada digamos que uma das melhores da equipe, né? Da metade do pelotão para baixo. E então a gente teve o Tsunoda subiu para quarto e o Gasly em quinto. O que eu estranhei, porque o Gasly geralmente fica bem acima do Tsunoda. O que é que você acha? Eu também fiquei surpresa, porque a gente já percebeu também que o Gasly esse ano ele vem se destacando até muito bem, viu? Na Uhum. AlphaTauri. Então, é o que me surpreendeu também. E um adendo que eu fiquei também muito triste, porque no fim do Q1 a gente teve entre os eliminados o Kimi, né? E eu não queria que ele Isso, fosse eliminado logo assim de também. início, sabe? Isso. Eu Mas fiquei acabou triste. acontecendo. George Russell, Nicolas Latifi, Schumacher e Mazepin foram eliminados do Q1, né? Mas assim, eu acho que o que mais Sim, me surpreendeu foi o George, que geralmente ele sempre vai pro Q2, mas eu acho que ele nem superou tanto, que ele já sabia que próximo ano vai para Mercedes, não tem mais o que demonstrar trabalho, né, gente? gente, é aquilo, já entreguei minhas contas. Já fez o que tinha que fazer, então vida que segue. Pro Q2, né, a gente teve a maior parte dos pilotos com pneu macio, que eu acho que foi uma grande estratégia, pelo menos para a largada, talvez para o condimento da corrida não tenha sido tão bom, mas para a largada, pneus macios realmente dá uma maior vantagem para os pilotos. Então a gente teve o Lewis Hamilton, né, que puxou a fila na abertura do Q2, as Mercedes, Red Bull, AlphaTauri, além de Lando Norris e Antonio Giovinazzi, que foram os que entraram primeiro. Eu achei que nesse Q2 ficou bem dividido, pelo número que a gente tem de pilotos ali no pelotão, ficou bem dividida a questão dos pneus, para quem ficou com macios e para quem não. Achei que foi uma divisão assim que ficou bem. Sim. E aí, voltando para o Q2, a gente pode falar que a Ferrari novamente nos iludiu. Talvez não tanto, porque esse final de semana tivemos um pódio, né? Mas É, Carlos Sainz virou 1,23174, que foi 11 milésimos mais rápido que o Hamilton, ficando na primeira tabela do campeonato. E o Leclerc também ficou em terceiro, né? Então, a gente pensou, será que a Ferrari vai atrapalhar a Mercedes? Não atrapalhou, mas enfim. E aí, o Verstappen, que ia tentar a volta dele, né? Ele derrapou e deu uma travada nos pneus que completamente destruiu o jogo de pneu que ele iria usar, né, para fazer aquela volta. Eu acho que isso também pode ter atrapalhado um pouquinho dele conseguir um tempo melhor nesse Q2. Que ele não tinha mais pneus médios novos, né? Que seriam, no caso, usados na corrida, então ele teve que usar os macios. eu acho que as estratégias para os jogos de pneus nesse Foram. GP, principalmente de Abu Dhabi, foi uma coisa assim que as equipes vão ter que pensar Uhum. quando chegar a próxima temporada, pensar bem, mas também foi que deixou umas marcas mesmo registradas. Sobre isso que você falou da Ferrari, é bem interessante, porque como eu sempre gosto de pontuar aqui, a gente vem ouvindo e falando muito sobre o nome do Sainz, principalmente nesse Sim. ano, e ele ficou no pódio, né, agora nessa última corrida, e a gente pode aí esperar, né, um pouco do que a Ferrari vai Deu trazer para a nome. gente na próxima temporada. Com o novo motor que eles estão falando, que é quase uma lenda urbana, né, da Ferrari. Talvez a gente possa ver. Eles estão falando bem sobre esse novo motor e a gente está ansioso também para Sim, ver como vai funcionar isso, né, minha gente? Porque vamos combinar, gente. Quem é torcedor mesmo de Fórmula 1, quer ver o circo pegar fogo e ver competição. Esse ano, como eu já comentei até com a Emily no privado, eu achei aquela briguinha, entre aspas, da McLaren e Ferrari, uma coisa assim que também deu muito gás nas corridas. Gostei ainda muito mais de porque ver. eles são amigos, né? Principalmente o Lando Norris e o Sainz. Sim, Já para o final do Q2, né? O Hamilton ele melhorou o tempo, né? Mas logo depois, o senhor Checo Pérez já começou a dar um nome e saiu de 10º lugar para primeiro, superando o Hamilton em 10 milésimos, né?
E aí o Max também melhorou, né? E cravou 1,22, que foi a melhor volta, destacando principalmente a nova estratégia da Red Bull, que seria ao contrário da Mercedes, em vez de largar com pneus médios, largaria com pneus, né, macios. Aí os Eu eliminados do acho que Q2 foi o Fernando Alonso, o Gasly, o Stroll, o Giovinazzi, que também foi bem, eu achei, no Q2, e Sebastian Vettel. Eu acho que a Red Bull ela trabalhou muito bem com essa estratégia que eles fizeram de vácuo entre os pilotos ali para compensar a velocidade de reta da Mercedes. Eu achei de fato que eles fizeram um bom trabalho em equipe, viu, nesse GP de Abu Dhabi, Sim. assim, Uhum. foi destaque. A gente tem que dar esse destaque para o trabalho de equipe que eles tiveram, porque o Pérez ajudou muito ali para que tudo ocorresse como ocorreu. Tanto que no Q3, que é o que a gente vai entrar agora, o Pérez deu vácuo para o Verstappen e depois o Verstappen deu vácuo para o Pérez, né? Para eles poderem se Uhum. sair melhor nas voltas dele. Tanto que quando saiu, as primeiras pessoas que saíram no box foi o Max e o Pérez, né? Que puxou a fila da última qualificação, do último Q3 do ano, que era o Q3 da verdade, né? Como eu gosto de chamar. E eu acho que isso também que foi acontecendo desde a qualificação mostra muito aquela questão assim da imprevisibilidade, né? Porque Sim, a gente ficava sempre ouvindo, tal pista é da Mercedes, aí ia lá a Red Bull e mostrava tal coisa, então tal pista é da pista Red da Bull, Red Bull. aí a Mercedes fazia tal coisa. Então, Isso. foi tudo muito assim essa temporada, acho que a gente viu muito sobre isso. E aí, logo no começo do Q3, o Hamilton ele fez uma volta muito ruim no final, principalmente no final do setor, né, no último trecho da reta. E aí, o Verstappen continuou na frente, né? E aí, Tsunoda, que também surpreendeu que ele terminou em quarto na corrida, né? Mas na classificação ele chegou a ficar em terceiro no Q3, né? Que a gente Olha não tinha aí, visto. Então, como Tsunoda dando nome. dando nome para a próxima temporada, queremos ver mais, viu, senhor Tsunoda? Porque temos que ver Gasly e o Tsunoda se dando bem, para É poder verdade. ser bem no campeonato de construtores, né? Esse ano o Gasly já apareceu muito bem, a gente espera que o próximo ano ele continue aparecendo também muito bem. Sim. Inclusive, terminando de falar em Tsunoda, ele ficou à frente, inclusive do Bottas e do Pérez. Mas Hamilton, assim, Tsunoda é da AlphaTauri, né? É sim. quase um piloto Red Bull ali do lado do Max Verstappen. E para terminar, o Hamilton com a pista limpa, né, pela frente, o Hamilton tentou melhorar o seu tempo, mas ele não conseguiu superar o Max, né? Com 37 milésimos, pouca coisa, mas que na classificação faz muita diferença. Mas eu falava assim, 2 milésimos, 3, faz diferença nenhuma. Hoje em dia, depois que assisti Fórmula 1, eu percebi que faz muita, né? Faz E o muita Verstappen, diferença, isso influencia muita. muito. E aí o Verstappen já começou meio que se esforçar, né? Ele sequer precisou se esforçar para comemorar a pole na grande decisão do título. Porém, eu acho que a pole não era tão decisiva. Assim, na Yas Marina, todo mundo que tinha ganhado a pole ganhava a corrida. Porém, com as novas reformas, a primeira curva se tornou mais larga. Não sei se você ouviu falar disso, mas a curva ela estava mais larga. Então, alguns pilotos estavam meio que perdendo na traseira e era mais favorável para a pessoa que vinha em segundo, que foi o que depois a gente viu, né? Mas ele comemorou, porque assim, uma grande vitória, dadas as estatísticas que tinha, que quem ganhava a pole ganhava a corrida, ele estava feliz. Errado e não foi não de comemorar, né? É. Gente, agora a gente vai passar para as considerações finais desse momento de ontem. Foi muito emocionante para todo mundo. Cada momentinho ali da corrida foi uma coisa assim. A gente vai passar agora para a corrida, não é, Emily? Isso, vamos falar sobre a corrida, que foi uma das corridas mais loucas da temporada, assim como várias outras, porque a gente for abrir o leque de toda a temporada, cada corrida a gente ficava mais confuso ainda do que ocorria, né? E essa daqui não foi Sim. diferente, ainda mais quando a gente tinha dois pilotos empatados pelo Campeonato Mundial e uma sala de comissários cheia de contradições. Que foi muito que deu o que falar, gente. Não só os pilotos foram muito falados nesse final de semana, mas o Michael Masi, ele conseguiu, mais uma vez,
estar com o seu nome em todos os sites, em todas as redes sociais possíveis e imagináveis, assim como a FIA também. Sim. Mas vamos para o que interessa, né? Logo de início, ali foi aquele iniciozinho de corrida. Ali a gente já ficou ansioso para saber se ia rolar alguma coisa, porque muita gente estava comentando, com medo de rolar algum um toque, alguma batida, alguma coisa logo de início. Mas logo no início, Lewis Hamilton largou assim super bem. Só que ali com aquela largada, ele e o Verstappen já criaram aquele clima ali, já teve aquele toquezinho ali bem. E aí, para evitar que acontecesse algum acidente, eles acabaram os dois se espalhando. Só que aí nessa espalhação, podemos falar assim de uma forma bem bruta, popular para todo mundo, assim, nessa vai, nessa ida, o Hamilton ele acabou indo por fora, né? E aí começou, já foi aí a primeira polêmica. O Hamilton teria que devolver a posição para o Verstappen ou não, né, Emily? Isso aí foi a primeira, Isso. foi só o temperinho ali inicial O que para a gente começar. achava que poderia seria a única polêmica, não foi. E É, logo ali no início, ficou a dúvida, né, se o Hamilton teria que devolver a posição para o Verstappen ou não. Mas os comissários pediram apenas para o Hamilton diminuir um pouco a velocidade do carro, né, para meio que isso e seguir a corrida. devolver a vantagem que ele teria por ele ter ido um pouco mais para fora. É, segundo a FIA ali, eles informaram a Red Bull ali pelo rádio no momento da corrida que a vantagem por cortar a pista foi devolvida no final da primeira volta. Uhum, Aparentemente o Hamilton ele tirou o pé, né? Foi, isso. e desde o início ali da corrida a gente já ficava vendo ali. Disso, o Michael Masi ele falou que não queria muito que interferir na corrida decisiva do campeonato, né? E é o que a gente sempre pontuou aqui desde os GPs passados. Infelizmente, com essa decisão, às vezes, de não interferir, é que ele acaba Interferindo. interferindo. Não faz o que é para ser feito e depois fica entre aspas, né? Então, tipo, tal pessoa não foi punida em tal GP, então quando pune agora é errado, ou não deveria punir, ou puniu tal pessoa em tal GP e em GP tal não puniu mais. Então fica muito em aberto. Então, eu acho que a gente deveria ter clareza. Eu acho que o grande ponto disso tudo é a gente precisa de clareza para saber e que as regras sejam aplicadas a todos igualmente, Sim, isso independente acabou assim de quem interferindo é. assim não só nessa decisão nessas decisões ao longo do campeonato, mas acho que para todos os pilotos, pelas reportagens que a gente teve acesso, pelas coisas que a gente publicou, até mesmo no nosso perfil do Instagram, viu? Para quem ainda não segue, a gente publica tudo lá. A gente publicou para todo mundo lá ver que vários pilotos até o final dessa corrida de Abu Dhabi comentaram sobre essa questão. Richardo, Sainz, Fernando Alonso. E aí, com essa largada do Hamilton, né, que foi uma largada muito boa, eu achei muito boa, ficou meio complicado, assim, logo de início, um pouco para o Verstappen, porque ele tinha essa vantagem, digamos assim, de largar de macios, né? Que era Isso. justamente para largar à frente e andar com a livre para não destruir os macios, né? Aham, mas já era de se esperar, depois da reforma ali que teve no circuito, que o segundo lugar se saísse melhor na largada do que o primeiro. Então, precisaria que o Verstappen tivesse tido uma largada extremamente boa, tipo assim, para não dar brecha para o Hamilton. Mas ainda assim, na primeira curva, a vantagem ainda seria do Hamilton, porque é para o lado do segundo lugar. E com 9 voltas, o Max Verstappen ele reclamou, já deu aquela reclamada do desgaste dos pneus traseiros. Sim. Já com 9 voltas na corrida, ele fez essa reclamação, né? E Falando ainda da largada, o Lando Norris, que estava em terceiro lugar, ele perdeu duas posições, né? Primeiro foi para o Sainz e depois para o Pérez, né? Não, primeiro foi para o Pérez, depois para o Sainz. E E o lembra Norris, ele já naquela. tinha tido aquela disputinha assim com o Sim. Leclerc, né? Tava uma. Logo assim na largada, antes de ter o GP, que ele ficou em P3, né? Ia largar em P3, ele falou que ia ver de camarote. Então, acho que ele ficou com tanto medo de ir para cima, de ir para frente, que ele deixou que os outros Vai que passassem ele. a Vai que cabeça do acontece Norris alguma passando coisa. várias coisas. Vai que eu me meto ali no meio, alguma coisa É, acontece. e botam a culpa em mim. Não, obrigada, Sim, prefiro e, perder inclusive ele posição. ficou, esse P3 do Norris foi bem comemorado, ele ficou muito feliz.
A Sim. mãe dele estava em Abu Dhabi, super comemorou com a mãe, uma coisa assim bem bonita de se ver mesmo, viu? Eu acho muito bonito quando tem essa comemoração dos pilotos, com a família e tudo mais, toda aquela coisa. Que a Fórmula 1 É, é um esporte bem família também, né? uhum. E aí, é, depois dessa largada e com 9 voltas do Verstappen, está falando sobre os pneus traseiros, a gente já foi se ligando porque, de alguma forma, ia ser importante trocar o pneu ali, né? Uma hora ia acontecer aquela troca e aí eles iam ter que pensar bem. E aí quando entra aquela questão das estratégias das equipes, né? Que também é algo que foi muito falado. Muitas equipes tiveram suas estratégias criticadas, né? Nessa temporada. E a Mercedes viu uma grande dificuldade não só nesse GP, né, mas no outro, principalmente em questão de quando tem bandeira amarela, vermelha, eles nunca sabem lidar muito bem por causa das estratégias dele, né? Você está precisando aí dar um upgrade nos seus estrategistas. Pensar um pouquinho mais. O Max, ele parou para colocar os pneus duros na volta 14 e a Mercedes também chamou o Hamilton depois, um tempinho depois, para os boxes, né? E aí que entra um ponto muito importante, porque como a gente comentou quando a gente estava falando ali no início sobre a qualificação, a Mercedes ali teve aquela questão de chamar o Hamilton para os boxes e a gente fica pensando assim, se eles tivessem feito alguma outra estratégia a respeito dessa chamada para os boxes. Na sua opinião, Emily, particularmente, você acha que poderia ter surgido alguma outra estratégia ali em relação à troca de pneus do Hamilton, por exemplo? Nesse primeiro momento, eu acredito que não, porque foi uma resposta ao pit stop da Red Bull, né? E como essa era uma corrida de uma só, era para ser uma corrida de uma só parada, como muitos fizeram, e o Hamilton ele já tinha abrido uma distância meio que significativa do Max, e ele voltou, tanto que somente Sim. atrás do Pérez, que ficou em primeiro depois de um tempo. Eu acho que nesse momento, falando especificamente nesse momento, foi uma boa estratégia. Talvez tenha parecido que não foi por causa do que aconteceu depois, mas que eu acho que não estava na mão das Como ainda equipes. Então, não por tinha exemplo, muito o que prever das coisas que iam é, acontecer depois. E aí, depois disso, teve todo aquele rebuliço, é quando começa, eu acho, ai, gente, sério, eu particularmente, desde de o México, acho que foi no México, não foi aquela disputa Pérez e Hamilton? foi. Foi no México, e ontem a gente viu de novo essa disputa assim, porque o Pérez, ele claramente recebeu a instrução pelo rádio de atrasar um pouco o Hamilton, né? O tanto que ele podia, mesmo ele estando com os pneus macios velhos. E ele fez, olha, gente, posso falar, ele fez muito bem, ele recebeu a instrução e fez muito bem o que ele foi instruído, porque eu fiquei sem fôlego. Teve uma hora que eu prendi minha respiração e eu ficava. E foi o Hamilton ultrapassando ele ultrapassando o Hamilton, e Hamilton e ele, e Pérez e Hamilton, e Pérez e Hamilton. E eu fiquei sem fôlego, Emily, assistindo aquilo. O Pérez, ele segurou o Hamilton por 6 segundos, com pneu macio, velho. Eu fiquei, Pérez, parabéns. Assim, eu só fiquei meio, tipo, sério isso? Quando eles estavam ali, né? E o Hamilton disse que reclamou no rádio que a direção do Pérez estava meio perigosa. Aí eu achei que foi meio que uma coisa, tipo, se acontecer alguma coisa, acho que ele viu que poderia acontecer algum toque ali, ele quis colocar um meia-culpa, tipo, olha, se acontecer, a culpa é dele porque ele estava dirigindo perigosamente. Mas eu não achei, eu achei que foi uma disputa limpa Eu e achei bem que bonita. eles foram muito inteligentes ali, porque o trabalho do Pérez foi crucial. Posso dizer que o trabalho do Pérez ali foi crucial. E aí, depois que o Pérez deu aquela segurada, não tinha também mais como ele segurar por tanto tempo, como a gente já falou, por conta dos pneus. E aí veio aquela, se formou uma linha, Pérez, Hamilton e o Max Verstappen mais atrás. E ali eu fiquei, Uma gente, imagem a gente linda, viu? postou, sim, a gente postou inclusive lá no Paddock. Mais uma vez, lembrando vocês de seguirem a gente lá, porque a gente postou lá e a imagem, assim, é de arrepiar. Sério, uma imagem linda, um registro assim, lindo, que. Ai, gente, aquele momento ali foi um momento assim, da corrida que todo mundo ficou com o coração a mil, o coração acelerado mesmo, viu? Deu uma acelerada ali o coração no momento daquela desculpa. Só que aí veio para outro momento da corrida que rolou mais atrás, nada legal, que foi o que me bateu, acabou batendo.
Ele escorregou da pista e acabou batendo, e ele estava com problemas nos freios, então não tinha como ele voltar para a corrida por conta do problema que foi assim nos freios também. Ele estava com algum outro problema, não sei se você se lembra, porque eu particularmente agora só lembro de quando ele comentou que os problemas eram nos freios, então não ia ter como ele voltar. E eu particularmente fiquei muito triste, porque como era a última corrida do Kimi, eu queria que ele chegasse assim até o final da corrida. Não lembro qual foi o segundo problema do Kimi, mas eu fiquei bem triste que ele terminou. Assim, o Kimi não parecia que ele ligava tanto, né? Ele falou, tipo, terminou legal, vou pra casa, Iceman. tudo de bom. Mas eu não lembro realmente qual foi o segundo problema que ele teve. Pois é, mas fiquei bem triste. E outro ocorrido que aconteceu, ali teve aquele momento ali para verem a pista, a corrida foi reaberta. O Giovinazzi, que é da mesma equipe do Kimi, que foi da mesma equipe do Kimi esse ano, né, Alfa Romeo, ele teve que sair também e ele estava com problemas no câmbio. E ele acabou abandonando a corrida também, A que gente eu teve também fiquei vários muito abandonos triste. na corrida, A né? gente teve muito abandono nessa corrida, e eu cheguei a pensar que não teriam tantos abandonos assim, sabia? Me surpreendeu muito. E fiquei bem triste pelo Giovinazzi, já comentei até com a Emily no particular. Não sei vocês, mas fiquei bem triste com essa decisão, assim, dele sair logo agora da Fórmula 1, assim, da maneira que saiu, mas ele agora vai participar correndo pela Fórmula E. Então, para quem acompanha a Fórmula E aqui que ouve a gente, Vamos acompanhar na Fórmula E, né? e teve um momentinho ali da corrida, Emily, não sei se você viu, que o Toto tava E assim, para falar de Giovinazzi, quando ele abandonou, foi nesse momento que o safety car virtual foi acionado, né? sim, sim, que foi E quando o Toto aí, tava ali naquele momentinho ali implorando. isso. Não, safety car, não. Numa época dessa, não, por favor. E foi aí que eu acho que foi uma das melhores estratégias da equipe, da Red Bull, que a Red Bull ela sempre aproveita muito as oportunidades de safety car e bandeira vermelha que são, ao contrário da Mercedes, né? Sim, sim, a gente pode reparar isso, que eles sempre, nessa questão de estratégia para safety car, bandeira vermelha, eles sempre têm ali uma forma de Sim, conseguir aproveitar na questão de estratégia para ver como eles podem fazer ali para dar certo. enquanto a Mercedes ela deixa muito a desejar nessa parte, porque sempre que, enquanto a Red Bull tá dando mãos pro alto e agradecendo, a Mercedes está sempre assim, por favor, não, safety car não, por favor, não, isso é um desastre. E aí foi nesse momento que eles aproveitaram e chamaram o Max para trocar os pneus de novo na volta 37, né? Só que ele Sim, aí veio o com Max pneus colocou duros. pneus duros. E o Hamilton, e foi nessa hora assim, o Hamilton ele não parou e ele seguiu com os duros dele, que já eram de 24 voltas. Talvez isso tenha sido também um ponto crucial para quando a gente fala sobre uma decisão, né? Não sei se a E Red Bull, aí, se a Mercedes teve medo de alguma outra reviravolta, mas eu acho que talvez não tenha sido uma decisão muito sábia. e aí aconteceu também, Lando Norris, acabou que o pneu do Lando Norris furou. O pneu do Lando Norris furou na corrida. Com aquelas zebras, viu? Sim, e tanto que desde os treinos livres já estavam atentando os pilotos para a questão das zebras, porque quando eles estavam passando, estava vindo tinta das zebras no pneu do carro, e aí com aquelas passadas várias vezes na zebra, poderia acontecer. A gente postou também sobre isso das zebras. Como era aquele formato? Era um formato tipo pirâmide? Era tipo uma pirâmide, tinha umas partes pontudas ali. Eu fiquei até surpresa que foi só um que saiu por causa de pneu, porque Sim, aquelas zebras ali. Tanto que teve uma hora que avisaram, acho que foi o Hamilton, para ele ficar longe das zebras, porque o pneu dele já estava muito velho, então qualquer coisinha ali poderia estourar. é. E aí, né, que vamos para um momento mais comentado, acho que não tão mais comentado do que o final da corrida em si, mas mais comentado, que a gente está comentando até hoje, que foi a pancada do Latifi. A pancada do Latifi, que gerou um safety car na pista, faltando 6 voltas. E aí, depois disso, meus amigos, foi caos em cima de caos. Não é, Emily? E aí, o que você me Isso. diz sobre a pancada do Latifi? Assim, o Mick Schumacher na volta assim, até acho que foi na 58 voltas, não, foi a 53, né?
que quando o Mick Schumacher ali na disputa de posição, eles dois se tocaram e aí o sortudo de sair da corrida foi o Latifi, só que ele aí a pista, ela tem muita área de escape, então sempre foi falado que era muito difícil que um carro batesse, precisasse de safety car, porque era bem longe os muros. E aí o Latifi e o Mick bateu exatamente no lugar que precisaria de safety car, e o Latifi bateu exatamente, além do lugar que precisaria de safety car, de um jeito que tinha destroço pela pista. Então era como Sim, perfeito para que isso acontecesse, né? Parece que foi escolhida a dedo. O pobre do Latifi, que não tinha a menor culpa, virou o centro. inclusive, hoje já se passou um dia da corrida. Ontem já foi todo esse rebuliço. Hoje, muitos comentários, principalmente no perfil do Instagram do Latifi. Comentários de pessoas agradecendo, comentários de pessoas xingando ele, o que é totalmente errado, gente. Como se ele Não tem pudesse cabimento uma coisa escolher. Ele dessa. falou, mesmo, É assim, me eu bate vou na bater volta aqui, tal, vou bater em tal agora. lugar. Não existe isso. Quer dizer, existiu, mas não vamos falar sobre isso, né? Emily, não precisamos citar nomes, gente, porque com certeza veio aí na mente de vocês. E aí, meu amigo, depois da batida do Latifi, safety car, o rádio do senhor Lewis Hamilton foi pi. A gente só ouvia pi, 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 pi. Foi É, nesse momento que eu me lembrei do Hamilton falando, em alguns GPs atrás, que não era para os pilotos falarem palavrão no rádio. Aí eu fiquei, senhor Lewis Hamilton, olha aí, viu, o que é. você está fazendo. Depois, E aí, a direção de prova é aqui que começa mais uma polêmica para a direção de prova, para a FIA, para Michael Masi. A direção de prova decidiu que os retardatários eles seguiriam na mesma posição, o que separava Hamilton do Verstappen, né? Ainda que os retardatários fossem obrigados a sair da frente do carro da Red Bull, já que faltavam uma volta para o fim. 2 ou 3, eu acho, eles geram É, algumas voltas de safety car. Vale lembrar também, né, que o Verstappen, quando deu o safety car, ele foi para os boxes e colocou pneus macios, né? Novamente, a Mercedes pode ter perdido a oportunidade de também trocar os pneus do Hamilton, né? e era aquela questão, acho que também rola aquele medo do tempo. E aí, só que aí, mesmo ele, durante muito tempo da corrida, o Hamilton ele levou uma distância assim bem significativa do Verstappen, né? Do Max Verstappen. Sim. Só que aí o Max trocou os pneus quando foi chegando para esse final da corrida. Então, foi se criando atenção, né? Porque pneus velhos contra pneus novos E macios ainda mais, né? e macios ainda Faltando mais. 3 voltas, ele ia usar aquele pneu como nunca. E aí, meus amigos, o Mas, chegou uma hora que o Michael Mas, ele não estava mais nem sabendo, acho que ele já tinha se perdido, e depois ele falou que a galera não ia passar o safety car, né? E aí o Max Verstappen no rádio falou assim, decisão típica. Foi uma coisa bem direta assim, né? Pro Michael Mas. Sim, e a Red Bull também colocou pressão. Ela falou. A Red Bull questionou, né? Se falou, a gente vai realmente terminar a corrida em safety car, sim ou não. Aí o Michael Masi junto com os comissários tomaram a decisão de que não, haveria a relargada na última volta. Só que aí é que a Mercedes, depois da corrida, ela entrou com apelação. Porque segundo uma parte do regulamento, eu estou esquecida em qual lugar só é permitido que haja relargada de safety car após uma volta. No caso, a corrida não poderia ter terminado ali, no caso, né? Ou então ela não Tanto poderia ter tido que aquela relargada. Mas se que fosse o gerou Michael muitas Masi, dúvidas quando o Max ele se posicionou ali do lado do Hamilton. Até eu mesma também foi fiquei assim meio, questionado. é, Daí foi gerou outro muitas dúvidas isso. questionamento já. E tipo assim, se É, você fosse o Michael Masi, o que é que você faria? Você daria safety car ou bandeira vermelha? eu acho que é muito complicado isso, só que o que eu sempre falo aqui, que a gente sempre fala aqui, é a questão assim, você seguir o regulamento à risca. Num procedimento como esse, eu, Vitória, acho que eu daria uma bandeira vermelha. Eu Não sei também. você, e você. Eu também Eu concordo com a acho que eu bandeira daria uma vermelha. bandeira vermelha.
Porque E aí, aí aquilo, independente se o Max ou o Lewis iriam ultrapassar um ou outro, eu acho que ficaria menos espaço para algum tipo de questionamento, digamos sim, porque o assim. que está mais rolando aí após essa disputa é questionamentos e tá saindo até para fora do mundo só daquela bolha da Fórmula 1, gente. Sério, Sim, você vai encontrar aí em muito lugar. E é igual a gente sempre comenta aqui, é nada contra a pessoa Michael Masi, mas vamos combinar, o trabalho não está sendo legal. Não está sendo legal. Por mais que chegou esse momento do campeonato onde ele falou que ele não queria se meter para não acabar interferindo, eu particularmente acho que acabou sim interferindo em muitos momentos ao longo de todo o campeonato. o que ele não queria era influenciar o campeonato. E a gente terminou o campeonato falando mais sobre ele do que os próprios pilotos, digamos assim, né? Acho que ele não cumpriu o papel que ele queria. E aí a gente se encaminhou para o final desta bela corrida. E aí vai Hamilton, Verstappen, Verstappen, Hamilton, todos empatados e a gente vai indo para a última volta. Só que como a gente falou, as coisas na Fórmula 1 mudam muito rápido. Em questão de segundos, alguma coisa que você imagina pode acabar mudando. A gente acompanhou durante todo esse campeonato uma bela disputa entre esses dois pilotos, uma bela disputa também com os outros pilotos que participaram das outras equipes. A gente teve pódios inesperados, a gente teve pódios assim que foram de arrepiar, a gente teve batida, acho que a gente teve tudo de emoção que a gente poderia ter em uma temporada, a gente teve nessa temporada. A gente teve muita corrida maluca, teve corrida que nem chegou a acontecer, né? Spa, que também Em influenciou Spa. muito o campeonato e que foi influenciado também pelos comissários, né? Aquilo ali, acho que foi meio que um dos estopins para começar a falar sobre a decisão deles, né? Principalmente do Michael Masi. E aí, gente, a gente se encaminhou para o final. E na volta final, Lewis Hamilton tentou muito segurar o Max Verstappen, mas o Max Verstappen conseguiu ultrapassar Lewis Hamilton e se encaminhou para a última volta. A última volta do campeonato foi decidido Max Verstappen, campeão mundial da Fórmula 1 de 2021, com seu primeiro título de campeão mundial na Fórmula 1. O primeiro holandês a ganhar um título, né? É, e aí, depois disso, foi só E se eu não emoção, me engano, o Max comemoração. ele também tem outro título, que é o único piloto de Fórmula 1 a ganhar o Mundial de kart e o Mundial de pilotos, né? Na Fórmula 1 já. E aí, minha gente, foi só emoção, comemoração e também teve muita briga, porque depois disso as opiniões foram muito divididas aí por tudo que é canto, principalmente nas redes sociais. Só que aí foi acontecendo e a gente sabe, como acho que já é muito falado, que as corridas elas não acabam depois que acaba a corrida, literalmente, né? Muita coisa acontece depois. E aí nos bastidores a gente presenciou muita coisa, né? Quando acabou a corrida, os pilotos saíram dos carros, né? O Max Verstappen comemorou muito. Christian Ele Horner chorou. chorou, estava muito emocionado. Tava todo mundo muito emocionado, né? E uma O coisa que eu não Hamilton, percebi na hora é que o Max, ele, quando ele saiu do carro, ele foi para chorar assim, no pneu, né? Ele chorou no mesmo pneu que ele tinha estourado lá em Baku. é isso que eu também não cheguei a perceber, não. Que bom que você está dando esse adendo aqui pra gente. O Lewis Hamilton, ele demorou um pouco para sair ali do carro, né? Depois que ele estacionou lá o carro, ele demorou um pouco para sair do carro. Depois ele saiu, e ele teve um momento ali com o pai do Lewis Hamilton. Eles se abraçaram, o pai falou algumas coisas para ele ali que não deu para ver. No momento, para quem estava assistindo, eu pelo menos estava assistindo pela transmissão da Band, era o momento que o Carlos Sainz, né, gente, que foi o nosso P3. A gente pode esquecer disso não, viu? O Nossa, Sainz que foi o terminou a nosso corrida, eu não P3. sabia quem tinha ficado em P3. Quando eu vi que era o Carlos Sainz, nem eu acreditei. Eu vi só na hora da entrevista mesmo, ali na Band. Então, nessa hora da entrevista da Band do Sainz, acabaram dando um foco ali também no momento do Hamilton com o pai dele abraçando ele, o Anthony conversando ali, falou alguma coisa para ele no ouvido, não dava para. A câmera estava longe, só deu um zoom, então não dava. Eu, pelo menos, não consegui fazer leitura labial, né?
E aí também teve esse momento, né? O Sainz ele falando e tudo mais. E, gente, como a gente já comentou aqui, mais uma vez vou ressaltar, vocês já devem estar cansados de escutar. Acho que a gente vai escutar muito o nome do Carlos Sainz no próximo ano, viu? Esse ano vocês já escutaram bem por aqui, mas tenho minhas apostas. E você, Emily? Também, eu acho que o Carlos Sainz vai ser um destaque. E ele terminou em quinto no lugar de pilotos, né? Ele estava abaixo do Lando e do Charles. E com esse P3 ele conseguiu ficar à frente dos dois, né? Tanto do Eu acho e que no esse final o pódio. Sainz foi o único piloto companheiro de equipe do Leclerc que conseguiu superá-la dentro da Fórmula 1. Eu acho que isso é um título muito bem dado, porque o Carlos Sainz foi consistente durante toda a temporada. Eu acho que foi uma estreia assim muito boa dele na Ferrari. Sim, Sinceramente, eu acho que foi uma estreia assim que ele realmente esse pódio foi como assim aquela coroa, aquela chavinha de ouro da estreia dele na Ferrari. E é também isso, acho. gente. Fórmula 1 é Ah, e coisa só para de comentar maluco. depois, né, de tudo que aconteceu, a gente teve as apelações da Mercedes, que Sim, durou apresentou horas e dois horas, protestos. né? Eles chamaram os pilotos e na press conference o Lewis ele não apareceu porque ele estava dando depoimento para os comissários, né? Naquela hora que a Mercedes Sim, pediu a apelação. Então, eu sim, acho o que foi Hamilton ele isso. acabou não aparecendo. Eu acho que foi isso. Acho que a Netflix vai ter um trabalhinho, viu, para Isso. poder cobrir tudo que aconteceu, porque foi coisa demais, minha gente. Coisa Vai demais, precisar de 5 temporadas. coisa tão imprevisível que aconteceu, né? Foi relembrado aí, relembraram da situação do Latifi, relembraram do Block, né? 2008. Aqui vamos nós. Inclusive, o Felipe Massa, né? Depois que teve a corrida, iria começar a corrida da Stock Car, que é onde o Felipe Massa tá. Aí o Felipe Massa falou: o Hamilton sentia um pouco do que eu senti em 2008. Eu fiquei Eita, tipo. "Hum." olha o Felipe Massa rancoroso aí, gente. E tem uma questão, o Vettel, ele ganhou, viu, nas ultrapassagens, foi o que mais ultrapassou ali. A disputa era entre ele, Alonso e Kimi Raikkonen, e ele levou. E aí, quando chegou no final, ele perguntou no rádio qual era o prêmio dele, se era 1 milhão de jujubas. Gente, me Também. fala, quem que não gosta de Sebastian Vettel? Por favor, Acho que não tem tem alguém que não como. goste dele? Não tem como. Ele é muito E, incrível. e aí, depois disso, gente, chegou o momento ali, teve seus protestos, teve suas coisas, mas Max Verstappen segue campeão da Fórmula 1 de 2021. Teve comemoração da Red Bull, assim como também teve comemoração da Mercedes, viu? Com direito a Nossa, vídeos vazados e tudo mais. Foi Toto uma noite Wolff, assim. não te To- conheço, viu? Toto Wolff não conhecia você assim, não, viu? Valtteri Bottas, meu amigo. O Bottas não tava conseguindo nem se aguentar. O Bottas ele não tava nem aí, eu não vi ele na corrida. Depois ele se jogou assim na água, na piscina que tinha lá. Depois ele foi pra festa. Despedida, eu Não se acho que ele queria aguentava ali mais nem em mesmo pé. aproveitar aquele momento ali, olha, tô me despedindo, então vamos aproveitar que estiver para aproveitar. E E é para isso, né? terminar, que Max Verstappen campeão de 2021, no próximo ano vai correr com o número 1, né? O número que o Vettel usou e trocou em 2014. Assim, eu não achei uma boa decisão. Eu acho que 33 impõe algum tipo de respeito, né? Eu falo 33. Número 1, Em algumas legal, é o número entrevistas, 1, mas não ele já é tinha comentado sobre isso, esse. né? Em algumas entrevistas antes do final do campeonato, que se ele ganhasse, ele ia usar esse número. Eu concordo com ele, eu acho que a gente tem aquela impressão 33 parece impor, né? Impor alguma coisa assim. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. E eu acho que foi isso. A gente tem muito que aguardar aí para a temporada do próximo ano. A gente realmente só tem a agradecer vocês que desde que a gente iniciou aqui estão com a gente, estão assistindo, acompanhando. Sigam a gente lá no Instagram, vai ficar aí na descrição do vídeo. Deem um like, compartilhem. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui também a opinião de vocês sobre essa temporada, sobre o GP de Abu Dhabi, sobre tudo que aconteceu, que a gente vai estar atento, vai estar olhando. Fiquem atentos no Instagram, viu? Porque não é porque é férias para os pilotos que é férias para a gente, não, viu? Muita coisa ainda tem para rolar. A estreia dos pilotos agora que trocaram de equipes, como Russell, que vai para Mercedes, é, Bottas, que vai para Alfa Romeo, né? Então, muita coisa ainda tem para acontecer. O Albon, né, também está voltando para a Fórmula 1. Eu quero ver o grupo, viu? George Russell,
Albon, Charles Leclerc, Lando Norris, Seria por nova One favor. Direction? Seria nova One One Direction? Direction. A volta da banda que morreu. Emily! Isso é tópico sensível para algumas pessoas. Não posso fazer nada, gente. Então é isso. Muito obrigada por ter escutado o Padrão Podcast.